Olá amigos, esse é um vídeo de estudo da Bíblia e nós queremos hoje nesse vídeo estudar o texto de Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37, onde o evangelista registra o primeiro milagre de Jesus. É importante observar o seguinte: Lucas não tem muitos milagres registrados em seu evangelho, tem apenas 5. Então, de hoje, a cura de um homem possesso por um demônio é o primeiro. Depois, no capítulo 4, logo em seguida, versículo 38 a 39, temos um resumo das curas de Jesus em Cafarnaum. Não é um milagre específico, mas fala que ele fez muitas curas, muitos milagres. No capítulo 6, versículo 6 a 11, nós temos a cura de um homem com a mão ressequida. Lucas 13, 10 a 17, é a cura de uma mulher enferma num sábado. Lucas 14, 1 a 6, a cura de um homem hidrópico, quer dizer, um homem que tinha retenção de líquido que fazia inchar os braços e as pernas. Então, esses são os 5 milagres que Lucas tem registrado. É importante saber que milagre é um acontecimento onde é interrompido a lei natural, a lei da natureza. E sempre é uma ação de Deus, diretamente ou através de uma pessoa por ele designada. Então, isso é um milagre. E Jesus, então, fazia milagres exatamente para mostrar a sua autoridade divina. E temos então hoje o registro da cura de um homem possesso por um demônio. Vamos ouvir primeiro o texto, depois vamos comentá-lo. Então está aqui o texto. Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava num sábado. E maravilhava-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em voz alta: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus." Mas Jesus repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem fazer-lhe mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: "Que palavra é essa? Pois com sua autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Então esse é o texto apresentando então a cura desse homem no sábado. O uso do sábado interessa bastante ao evangelista Lucas, e ele mostra que Jesus usava o sábado para ensinar as pessoas. Então ele mostra como usar corretamente o de descanso. Isso a gente já viu antes, porque ele inicia os relatos, os registros do ministério público de Jesus, falando que Jesus nos sábados ia nas sinagogas lá na Galileia. E depois, anterior a esse texto, nós temos o registro exatamente da ida de Jesus na sinagoga de Nazaré, sua cidade onde ele se criou, e onde ele foi registrado. E também mostra a mensagem que Jesus levava aos seus ouvintes, mostrando que ele era aquele que cumpria as escrituras. Porque depois de ler o profeta Isaías, ele diz: "Hoje se cumpriu essa palavra em mim." E naturalmente ele não foi aceito como Messias pelas pessoas lá de Nazaré. Então, agora, Lucas continua seu registro mostrando que Jesus foi a Cafarnaum
e ensinava num sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então era alguém que ensinava com muita autoridade. Então, diferente dos mestres da época, eles não impressionavam porque eles repetiam os ensinamentos de outros mestres. E Jesus ensinava com conhecimentos próprios, sabia explicar de uma forma clara que as pessoas entendiam. Ele era original, claro, porque, como diz o apóstolo João no seu evangelho, ele veio para revelar as coisas do Pai. Ele recebeu as coisas diretamente de Deus Pai. Amigos, como seria bom se hoje nós conseguíssemos incutir na vida dos cristãos que o dia de descanso não é apenas um dia de diversão, não é um dia de comilança, de bebedeira, mas é um dia para aprender a palavra de Deus. Lutero, no Catecismo Maior, ele chama atenção para uma coisa. Ele diz assim: o dia de descanso, às vezes, ele serve para se cometer mais pecado do que em outros dias, porque as pessoas vão aos bares, às bodegas e se encharcam que nem porcos, falam bobageiras, brigam e fazem outras coisas inconvenientes, e assim torna, em vez de ser um dia santo, um dia para mais pecados. O dia de descanso precisa ser santificado pelo estudo da palavra de Deus. E Jesus mostra como cumprir isso quando ele ocupava o sábado nas sinagogas para ensinar as coisas do Pai. Agora convém observar também uma outra coisa. O sábado, como dia de descanso, faz parte da lei cerimonial. Aqui a gente tem que explicar o seguinte. Principalmente no Antigo Testamento, nós temos registro de 3 tipos de lei. A lei moral, que são os 10 mandamentos, que perdura até hoje. A lei civil, que era a lei da teocracia para o Estado de Israel, seria como as leis do nosso país hoje. E a lei cerimonial, que era a lei dos cultos, que prescrevia os sacrifícios e aquelas coisas. Tudo isso foi abolido. Então, como obrigação de ser o sábado, o dia de descanso, isso também foi abolido, porque isso faz parte da lei cerimonial. Então nós não somos obrigados a fazer o dia de descanso no sábado. Nós cristãos, a maioria faz o dia de descanso no domingo. O importante é o seguinte, que o dia de descanso seja santificado. Agora havia lá na sinagoga um homem que era possesso de um espírito imundo. E o adjetivo imundo é a única vez que ele ocorre e não se sabe qual é exatamente o sentido. Talvez seja porque havia entre os povos da época uma ideia de que o mundo era dominado por espíritos maus. E como Lucas escreve seu evangelho para os gentios, ele então coloca que eram esses espíritos maus, um espírito mau que estava naquele homem. Muitos espíritos bons, muitos espíritos maus e assim por diante. Então, para exatamente mostrar que era um espírito mau. Então, esse talvez seja o objetivo de Lucas, que coloca esse adjetivo, que era um espírito imundo. O homem gritou que Jesus veio para destruí-los. Ele faz uma pergunta que é uma afirmativa.
né? E depois diz que Jesus é o Santo de Deus. Quer dizer, Santo de Deus é um título que ressalta a consagração completa de Jesus ao serviço de Deus. Então Jesus era alguém consagrado completamente às coisas do Pai. Jesus repreendeu, provavelmente significa que ele não deveria ter possuído esse homem, e ordena que ele saia. E o homem foi jogado no chão e o demônio saiu dele. E aqui nós temos então a comprovação da autoridade de Jesus sobre os demônios. Ao Jesus, no capítulo 4, no começo, resistir à tentação do diabo, então Jesus já mostra a sua autoridade, resistindo às investidas, às mentiras, às tentativas de enganos do diabo. E aqui ele mostra também o seu poder sobre os demônios. E a multidão admira a autoridade e o poder da palavra de Jesus. Isso é um ensino importante da Bíblia. Palavra de Deus é poder de Deus. Jesus é o Filho de Deus e por isso a sua palavra é poder e autoridade. Quando a gente fala disso aqui, precisa lembrar o seguinte: o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus ordenava e as coisas surgiam. E todos os milagres, e vejam bem aqui também o próprio milagre, Jesus ordenou que o demônio saísse e ele saiu. Então, palavra de Deus é poder de Deus. Por isso, amigo, quando você está estudando a Bíblia, é diferente que você está lidando com uma outra coisa, porque ali você contém a palavra de Deus. E por isso, o poder de Deus está agindo no seu coração pela ação do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Então, todos sentiram esse poder da palavra de Jesus, tanto no seu ensino, como pela ordem que lhe deu que o espírito imundo abandonasse aquele homem. Então isso é muito importante, amigos. Então, nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus e é importante nós sabermos que Jesus é o nosso Salvador e que ele, assim, usava os milagres para demonstrar que ele é o verdadeiro Deus.